José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Obrigado por estarem aqui. José Poças Esteves, começando por esta leitura do INE, que acaba por contrariar um pouco todos os outros indicadores que vamos tendo de Portugal. Há aqui alguma razão para uma melhoria no sentimento dos consumidores portugueses? Quanto mais não seja bater no fundo e depois recuperar. Claro, o que há talvez um menor pessimismo, não é? Eu creio que há. Eu não consigo vislumbrar, de facto, digo isto com muita pena, como devem compreender, mas não consigo vislumbrar um horizonte mais pessimista na situação portuguesa. Por várias razões, porque não está a atacar a questão fundamental. Está-se a percorrer o caminho certo, isso não tenho qualquer dúvida. Mas é um caminho muito lento e é um caminho muito incompleto, muito insuficiente. E marcado pelos tais riscos e incertezas que não devem dar confiança a ninguém. E o problema é mesmo que nós estamos a fazer parte do trabalho, não estamos a fazer completamente bem, podíamos fazer claramente melhor, na minha opinião, e já temos reafirmado aqui, nomeadamente na lógica de virar um pouco para o lado do crescimento e mais para o lado do emprego, que é um fator que tem estado, de facto, muito esquecido em todas as ações do Governo. Finalmente, agora parece que se começa mais a falar nisso. Não se vê ainda muitas medidas nesse aspecto. As reformas estruturais também estão relativamente atrasadas. Portanto, é um caminho que está a ser percorrido, é o caminho certo, mas vai-se muito lento e de uma forma muito incompleta. Agora, o grande problema que se coloca é que mesmo que nós ganhemos esta guerra, e eu estou convencido que a vamos ganhar, como português, acredito que vamos ganhar esta guerra, ou esta batalha, mas não vamos ganhar a guerra porque a guerra não é só nossa, a guerra é uma guerra europeia e aí, de facto, podemos ganhar a batalha do lado português, mas não estamos a ganhar a guerra do lado europeu. E estas últimas notícias, quando os políticos dizem vamos fazer tudo para salvar o euro, por exemplo, quando o Mário Draghi diz o BCE vai fazer tudo para salvar o euro. O BCE pode fazer tudo para salvar o euro, mas não é suficiente. O mais que pode é atrasar o processo. Ele diz que a curto prazo pode estancar, não é suficiente, e ele sabe que não é suficiente, obviamente não pode dizer é isso. Como governador do Banco Central, não pode dizer que não. Agora, claramente, o BCE resolve o problema da dívida. Agora, não resolve o problema da geração de riqueza para pagar a dívida. E para gerar riqueza para pagar a dívida, o problema é outro. É aquilo, aliás, eu tenho essa convicção, já tenho transmitido muito aqui, é uma tese que eu tenho vindo a defender, de que o ponto central para sabermos se estamos aí no bom ou no mau caminho a nível europeu é a mutualização da dívida. Quanto mais nos aproximarmos da mutualização da dívida, mais perto estaremos da solução da europeia. Haverá um antes da mutualização e um depois da mutualização. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E nesse aspecto, continuamos a ouvir a senhora Merkel a dizer tudo bem, vamos fazer tudo para salvar o euro, mas eurobonds nunca. Portanto, isto é uma contradição. Isto é uma contradição. Não é com afirmações destas e contradições destas, não vamos a lado nenhum. Portanto, podemos resolver, de facto, e até podemos ganhar a nossa batalha aqui em Portugal, na parte que nos cabe na guerra europeia, porque a guerra é europeia, não é portuguesa. E deverá ser europeia e a vitória tem que ser claramente toda europeia. Podemos ganhar a nossa batalha, mas de facto a guerra europeia tem muitas batalhas para serem ganhas e aí também há muitas... Ainda muitas incógnitas. Há muitos, usando o termo bélico, já que estou a entrar por aí, há muitos batalhões que neste momento ainda não estão a fazer o papel deles e não há solidariedade entre eles. E por isso a Espanha, obviamente que os gregos estão a gritar e ninguém os ouve. A Espanha vai gritar e começa a dizer vamos fazer tudo para o salvar. Mas são palavras, porque de facto as ações não apontam para resolver os verdadeiros problemas. E continuamos com a questão fundamental que é dívida comum, para podermos criar condições de estabilizar os mercados e começar o investimento e transformar a lógica, não numa lógica recessiva, mas por uma lógica de crescimento e emprego. Não há alternativa. Deixe-me olhar ainda para a frente da batalha em Portugal, António Rebelo de Sousa. Quando olhamos para os resultados dos bancos, e já vimos os números de BPI, BES e BCP, vemos que há aqui um aumento das provisões precisamente para o mal parado. É também um sinal de que o pior
ainda pode estar para vir e que estes motivos Pois é, de otimismo... por isso é que eu não também se devo justificam. confessar, eu não gosto de ser arauto da desgraça, eu gosto dos meus comentários de apontar para cenários catastróficos, realmente que é desagradável, até como português, nós devemos, enfim, tentar amenizar as coisas na medida possível, mas também temos Não que se ser pode realistas. esconder, não é? Não podemos esconder. E eu não estou a ver como é que se pode estar otimista. Realmente há aspectos que estão a correr ligeiramente melhor do que se pensava, por exemplo, a própria execução orçamental no que respeita realmente ao controle da despesa, talvez tenha sido ligeiramente melhor do que se pensava. Talvez a contração da economia não corresponda àquilo que se chegou a pensar que poderia vir a ser até ao momento. Embora eu não continue otimista em relação à evolução futura da economia portuguesa, pelo caminho que as coisas estão a levar, pelo caminho que as coisas estão a seguir. Pode dizer-se que, eventualmente, já o desequilíbrio externo, esse problema melhorou, mas é um bocado como aquela história do morto que não tem realmente a tensão elevada. Quer dizer, lá isso é verdade. Quer dizer, o morto, a gente olha para o morto, olha, tem um problema da tensão arterial resolvido. Ora bem, mas, portanto, há realmente alguns indicadores que, analisados separadamente, podem levar as pessoas a pensar que a situação não é assim tão má como isso. Mas se nós fizermos a análise global, a situação realmente continua a ser bastante negativa, porque não há condições para uma inversão da tendência, realmente em termos de crescimento económico, mas quando digo inversão da tendência, tenho dúvidas, inclusive, que já se tenha começado a verificar uma desaceleração do decréscimo. Quer dizer, portanto, já estou a falar agora em termos matemáticos, não é da primeira derivada, é da segunda derivada. Não é a inversão ao nível da segunda derivada, como nós dizemos na matemática. Ora bem, portanto, tenho dúvidas disso. Quer dizer, tenho dúvidas disso. Mas pode ser que, quanto muito, próximo, realmente, do final deste ano, princípio do próximo ano, se começa a verificar uma tendência no sentido de, para o próximo ano, já não termos uma taxa de crescimento de 3,tal%, mas apenas realmente 1,tal ou 2%. Isso Podemos presumir que 2012 será o pior momento da crise. Quer dizer, o pior, não é bem assim. É o pior em termos de intensidade de decréscimo do PIB, mas não o pior em termos de nível de atividade económica. Vai continuar a diminuir. E em termos de nível de desemprego, vai continuar realmente a aumentar. E de desinvestimento, que vai continuar a aumentar. Portanto, é preciso ter a noção de tudo isto. Quer dizer, portanto, do número de falências vão continuar a aumentar. Portanto, quando para quem não queria traçar um cenário bancos, catastrófico. não, mas que é evidente, só quem não estiver bem as coisas é que não vê. Mas, para tornar isto mais complicado, o que se passa é o seguinte, é que o governo que está a fazer é o seguinte, o governo diz, bem, isto realmente, enfim, é visível que nós não vamos cumprir totalmente os objetivos, não é? Mas vamos deixar que seja realmente a Troika a tomar a iniciativa, não é o Fundo Monetário Internacional e tal, e já está, espero bem que já esteja mais ou menos apalavrado, não é? E enfim, é como aqueles pedidos de casamento em que já se combinou quem é que pede o casamento, quer dizer, enfim, em princípio a iniciativa deve partir do homem, não da senhora e tal, embora hoje em dia já é. Portanto, realmente aqui o Fundo Monetário Internacional faz o papel do noivo e o governo português faz o papel de noiva. Ora bem, e portanto toma a iniciativa e diz, não, que tal realmente fazemos aqui uma revisão do acordo de assistência. E isso é o ideal para o governo. Mas, mesmo se nós admitirmos que há uma revisão dos objetivos, realmente para 2012, para 2013, que há um alongamento da duração do acordo de assistência, há aqui vários problemas que se colocam. E o primeiro problema é, desde logo, o seguinte: as análises têm sido feitas de uma maneira geral ceteris paribus. Isto é, não se fala na hipótese de agravar a situação em Espanha e a situação na área do euro com a saída da Grécia e depois também com a Itália. Portanto, é já partindo do pressuposto que a esse nível não se agrava muito a situação. E mesmo assim já se está a admitir que é preciso rever os objetivos e que é preciso realmente alongar enfim, o período enfim, da vigência do acordo. Bem, o que é que será se porventura houver realmente uma crise, como provavelmente vai haver, não é? Enfim, em Espanha ou na Itália, realmente ou na Grécia. Então, realmente, assim, o que é que nós vamos ter eventualmente que rever. Depois, o grande problema que existe aqui, que já disse muito bem o José Poças Esteves, é que continua a não haver uma perspectiva da adoção de medidas de incentivo ao crescimento económico. Ora bem, quer incentivo fiscal, quer incentivo através da canalização de fundos estruturais, quer até aquilo que se fala realmente muitas vezes, que é a utilização dos fundos que deveriam servir para a recapitalização da banca para outros fins, realmente para a internacionalização da economia ou para o apoio às pequenas e médias empresas, enfim, ao tecido empresarial português, realmente, por exemplo. Ora, este aspecto é realmente um aspecto grave. E se depois nós juntarmos o facto de não haver projeto europeu, então a situação é mesmo muito má, porque o que é que acontece?
Eu estou de acordo com o José Paulo Esteves, enquanto não houver mutualização de dívida não há solução. E enquanto não houver também reforço do orçamento comunitário, enquanto realmente não houver uma coordenação de políticas económicas e financeiras, enquanto não se tomar a iniciativa... Claro, para haver mutualização da dívida, tudo isto tem que acontecer. Tudo isso tem que acontecer. O sinal da mutualização da dívida é sinal de que já se resolveu o problema da disciplina, de maior tem que haver integração... um Tesouro Europeu, tem que haver um Ministério das Finanças Europeu, tem que haver essas coisas todas. E esse é o caminho, tem que ser E depois há aqui um aspecto que é fundamental, que nós, neo-keynesianos, gostamos muito de referir de vez em quando, e que, enfim, tudo aquilo que é anti-neo-keynesiano realmente fica com uma alergia, não é? Brutal, sempre que se fala deste assunto. E até com uma certa indisposição, que é o seguinte, é que os mercados não vão deixar de ter dúvidas sobre a área do euro. Por mais que a senhora Merkel apareça a dizer o contrário, por mais que o governador do Banco Central apareça também a dizer o contrário, enquanto não houver quem garanta a compra da dívida soberana dos países que estão em situação crítica. Quer dizer, enquanto agora, pode não ser o Banco Central Europeu, porque Maastricht não permite, e porque realmente os estatutos do Banco Central Europeu não permitem, arranja-se outra solução, através de um mecanismo de estabilização. O mecanismo de estabilização é financiado a 1% pelo Banco Central Europeu, e depois, realmente, esse mecanismo realmente compra dívida no mercado primário. Mas aí o Banco Central Europeu tem feito mais direto ou menos indireta, mais camuflado ou menos camuflado, tem feito o papel dele. Exatamente. Já disse aqui algumas vezes, nós, no final disto, temos que pôr uma estátua, temos que fazer uma estátua. A Europa tem que fazer uma estátua ao BCE, porque, de facto, de uma forma ou de outra, quando é preciso intervir, ele intervém e cria estabilização. Não resolveu o problema, como eu disse há pouco, não chega. O BCE é fundamental que dê estabilidade ao mercado, mas é uma solução que dá estabilidade. Mas a médio e longo prazo precisa... Mas já aqui o problema é que uma coisa é... Ganha tempo, exatamente, só ganha tempo, mas não resolve o problema. Uma coisa é intervir no mercado secundário, realmente, com as taxas de juros já realmente bastante elevadas, outra coisa é logo no mercado primário. Mas ele também fez isso, ou emprestar aos bancos praticamente sem juros. E depois os bancos fazem intervenção, ele os bancos não fez comprar, direto, mas fez-lo indiretamente. Mas há um limite para o que os bancos podem ter. Mas sobre a questão que o Ruben colocou da banca e da situação de ativo da banca relacionada com o otimismo ou menos pessimismo, eu acho que este ponto também é importante porque discute-se, quando se fala da Troika, discute-se sistematicamente a questão orçamental. Mais austeridade, menos austeridade. Não se discute a questão fundamental da estabilização e da solução do sistema financeiro. E também não se discute a outra questão, que são as reformas estruturais, que estão de facto atrasadas. Quando eu digo que o processo está a ser lento, é exatamente por isso, porque o sistema financeiro, e respondendo à sua questão, não está resolvido. Existem muitos ativos, ainda nos balanços dos bancos, que não foram retirados, porque o programa Revitalizar era um pouco para resolver esse problema. Portanto, tirar ativos problemáticos que estão nos bancos, passá-los para fundos para poderem se reestruturar e a partir dali reabilitar grande parte da economia, as PMEs e grande parte da economia. Essa parte ainda não foi feita. Há todo aqui um problema de imparidades, obviamente, tem que ser assumido e que ninguém quer assumir, portanto, está-se a atrasar a resolução do problema. O problema vai por aí, tem que ser por aí, mas está-se a atrasar. E a outra questão... Mesmo no aparelho de Estado, os chamados insumos intermédios, entidades diversas que existem, realmente institutos, diversos organismos, houve alguma melhoria, mas penso que ainda há muito por fazer. Quer dizer, sim, as reformas estruturais fala-se, já houve alguma reforma estruturais, houve reforma estrutural, de facto, da componente laboral. Entra em vigor na quarta-feira o novo Código de Há a reforma estrutural, por exemplo, para revitalizar o tecido, chamado Programa Revitalizar, que tem a ver com esta história de ir buscar ativos aos balanços dos bancos para revitalizar, utilizando o termo, não está a ser feito, está muito atrasado. As PPPs ainda não sabem o que é que lá está e, portanto, não há decisões sobre isso. As autarquias, está-se agora numa fase crítica e atenção à lei das autarquias, porque, como já temos dito aqui, pode ser uma lei fundamental, porque a questão das autarcas e a gestão das autarcas, há aqui muito dinheiro, muito desperdício e muita racionalização que tem que ser feita a nível da gestão das autarquias. Parece-me que a lei também vai no bom sentido, mas mais uma vez está a ser muito lento, mais uma vez não está a acontecer e ainda não saiu, já está a ter reações adversas por parte de algumas fações políticas dentro das autarquias. Portanto,
A questão das reformas estruturais também ainda estão muito atrasadas. Deixe-me voltar à questão da banca. Eu diria menos pessimismo. pessimismo. E aí concordo, há menos pessimismo porque há algumas luzes que estão a surgir, mas ainda estão lá muito longe do túnel. Mas e depois há outro problema, que é o da legitimidade para algumas reformas estruturais, porque é sabido que os governos têm mais legitimidade para promover as reformas estruturais e para adotar algumas medidas menos populares no princípio do seu mandato. E à medida que se vai avançando ao longo do mandato, enfim, a popularidade vai diminuindo. Mas o Primeiro-Ministro não está preocupado com as eleições. E a legitimidade para claro. certas reformas, num certo sentido, também vai diminuindo, não é? Realmente temos de estar... Eu sei que o Primeiro-Ministro disse que não está preocupado com as eleições. Bem, e evidentemente, é o Primeiro-Ministro que realmente, se estiver a ser sincero, que realmente pensa exatamente assim, não é? Porque normalmente todos os governantes gostam de ganhar eleições. Para nascer o primeiro governante não gosta de ganhar eleições. Mas, enfim, há aqui um aspecto que é importante, é que não há dúvida, e as sondagens dizem isso, que a popularidade do governo não é a mesma que era inicialmente. E isso também é importante, não é? Do ponto de vista da aceitação por parte da opinião pública de novas medidas. É importante. Mas deixe-me voltar à questão da banca. Esta é, portanto, uma banca que, nessa altura, não tem solidez nem saúde para fazer o papel de financiador da economia. Não tem os mecanismos, neste momento, não tem os mecanismos ideais para o poder fazer. Porquê? Porque está estrangulada. Está estrangulada do lado da capitalização e está estrangulada, sobretudo, portanto, do lado da capitalização, porque não tem onde ir buscar dinheiro. Pois é. Não tem. Portanto, ninguém lhe empresta. Pois é. Portanto, não, só o BCE. Só o BCE. Lá voltamos à grande boia do, só o BCE. do BCE. E depois também há aqui outro aspecto que é importante. É a ideia de que, para se conseguir capitalizar a banca, então é preciso, não se pode ir ao mercado monetário interbancário, ao MMI, realmente e tal, e aos bancos convencionais, e à banca convencional, realmente, digamos assim, então vai-se arranjar o quê? Acionistas provenientes ou de Angola ou da China, ou coisa assim. Mas as pessoas ainda não perceberam que não se passa a ter um acesso mais fácil realmente ao mercado monetário interbancário, ao MMI, pelo facto de se ter realmente a senhora Isabel Santos realmente sócia de um banco, ou pelo facto de realmente se ter os chineses sócios de um banco. Quer dizer, isso não é automático. Não é uma Quer dizer, garantia de se me acesso disserem ao mercado. um dos maiores bancos brasileiros ou um grande banco americano e tal, realmente tudo muda de figura, quer dizer. Mas em termos de empresas de rating, quer dizer, de facto, realmente, não é pelo facto de estar não é só na Angola, não é pelo facto que só na Angola está realmente no BCP que o rating do BCP melhora. Não melhora coisa nenhuma. Não é? Isto temos que ser objetivos, não é? Melhora um bocadinho o balanço e a estrutura financeira. Isso é verdade, o programa da capacidade de gerar fundos para Isto não estamos a ser ofensivos, não é a ser ofensivos. Para melhorar o rating. É uma avaliação da realidade. Agora, mas claro, os bancos portugueses ainda não resolveram o problema dos balanços. Aliás, houve uma limpeza extraordinária que foi feita no ano passado, nas contas de 2011. 2012 vai haver outra limpeza, na minha opinião, porque isto vai aos bocadinhos, portanto vais cortando por fatias. Mas há muitos ativos ainda parados. Há um grande problema ainda com a Grécia, no caso do BCP. E é importante, de facto, tirar estes ativos, passar por fundos e revitalizar a economia. Eu não gosto de, na prática, estar quase a fazer publicidade a uma instituição de crédito, mas há realmente um que, de facto, tem tido um comportamento diferente da generalidade dos grandes bancos, da primeira divisão. Não é? Quando nós falamos da primeira divisão, há 5 bancos da primeira divisão, não é? Também não há muitos mais. Mas, realmente, enfim, há um deles que, de facto, aparentemente parece estar dos portugueses, não é? Porque há um dos 5 bancos que não é português, que é o Santander, não é? Portanto, restam 4. Eu não vou agora dizer o nome do banco, mas por exclusão dos bancos privados, portanto, também, os bancos privados são 3, não é? Ora bem, então, dos 3, há um que realmente não recorreu, de facto, à capitalização. E esse, de facto, tem, aparentemente, mostrado uma maior solidez que os outros. Mas vamos ver, realmente, o que é que vai acontecer. Será isso suficiente? Eu penso que, mesmo realmente esse banco não dispõe da capacidade que seria desejável para estar ntar neste momento a financiar. E esse banco teve a coragem, esse banco, não vamos dizer o nome, mas teve a coragem de vender ativos importantes para o próprio banco, mas teve essa coragem, quer dizer, não foi capitalizados com o dinheiro do Estado, mas vendeu ativos, e ativos que
toda a gente conhece, que eram ativos valiosos e, portanto, por isso é que E do também o timing ajudaram na adequado, capitalização. do timing adequado, realmente. Porque são Antes que ativos... fosse mais complicado. Se fosse mais complicado e antes que esses ativos começassem também a desvalorizar. Não é? Há pouco já falou aqui da situação de Portugal, obviamente conseguir aqui com a Troika mais alguma flexibilidade. Portugal continua a ser visto como o bom aluno, ainda hoje na reunião entre o Ministro das Finanças alemão e o Secretário do Tesouro norte-americano apareceu mais uma vez o nome de Portugal à baila como um exemplo. Isso pode ser o grande trunfo que Portugal isso é tem positivo. para explorar, Não, isso ser sempre um positivo. exemplo da Europa. É positivo, mas vamos lá ver. Porque o ser bom aluno não é realmente as pessoas limitarem-se a ler as folhas da sebenta, não é, do professor e empinarem a sebenta do professor. Isso realmente dá para o aluno ter 13 ou 14. Mas agora, um aluno que pretende ser mesmo muito bom, chegar ao 16 ou 17 ou mais do que 18, é criativo, vai ler também outros livros, realmente às vezes até se permite discordar daquilo que o professor disse, embora mantendo o respeito realmente pela posição do professor, como é evidente, não é? Mas procura realmente ter até opiniões diferentes, etc. Ora bem, não pode ser, não é só um mero seguidor. Ora, portanto, o que seria desejável era sermos mesmo bons alunos, de 16 ou 17, significando isso ser criativos e às vezes até apresentar propostas realmente à Troika, dizendo, olha, vocês porquê que não aceitam que haja incentivos fiscais nos setores que são setores estratégicos? Têm uma posição totalmente fechada em relação a isso. Porquê? Explica lá, porque é que, por exemplo, se nós queremos criar novas atividades ligadas ao mar, ou, por exemplo, um novo estaleiro ou de reparação naval, por exemplo, ou uma nova empresa de pesca ou de transporte marítimo, porque é que não podemos isentar de IRC durante algum tempo essas empresas? Qual é o impacto negativo que isso tem no orçamento do Estado e na consolidação das finanças públicas? Não tem nenhum, porque trata-se de novas empresas. Portanto, explica lá, vamos aqui sentar à mesa e se nos explicarem que isso tem um impacto negativo para a consolidação das finanças públicas, a gente já não propõe mais. Ou uma redução, por exemplo, de 10 pontos percentuais. Ora, isto é ser criativo, não é? Ser criativo. Ora, se não é, enfim, não se propor nada com receio de uma reação negativa da parte do professor, portanto. E isso eu acho Mas Portugal tentou ir além da Troika. Mas não, é que é pior. A troca é dizer, olha, vocês realmente não têm cá muita imaginação, qualquer, realmente medidas de incentivo fiscal, coisas desse género, isso é tudo muito negativo. E tu achas, sim senhor, não pensamos mais no assunto, fechamos já realmente o livro nessa matéria. Ora bem, isso é que eu acho, por um lado, de facto, temos cumprido com o objetivo de, na medida do possível, se reduzir a despesa, mas é só isso. Agora, usando a linguagem do professor António Rebelo de Sousa, agora com a linguagem do professor, de facto havia 3 capítulos principais, não? Faltava um, por causa o capítulo do crescimento não estava lá. Mas havia 3 capítulos principais. De facto, ultrapassou-se, mas só no primeiro capítulo. Nos outros 2 ficou-se muito aquém. Portanto, ultrapassou-se aquilo que se queria, mas foi só nos capítulos. Não. Nos outros 2, não. Pois é, esperemos que a avaliação continue a ser positiva. José Poços Esteves, António Rebelo de Sousa, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana.